Boa noite, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Boa noite para quem está chegando agora. Sejam todos bem-vindos em mais um Evangelho no Lar. Neste momento são exatamente 19 horas. E é nesse momento, já com os benfeitores amigos, com o Mestre Jesus nos amparando, é que vamos, com as nossas águas preparadas, vamos agradecer a esse Mestre amado por todas as bênçãos que recebemos. Agradecemos por termos a possibilidade de estarmos unidos em seu nome, Mestre. Por isso te rogamos que derrames tuas bênçãos de amor, de paz, de saúde, saúde física, espiritual, a cada um que nos ouve, aqueles que nos assistem, aqueles que irão nos ouvir ou nos assistir posteriormente. Abençoa cada um, Mestre amado, segundo a nossa necessidade, o nosso merecimento. Que possamos hoje, unidos a Ti, com o pensamento elevado, estarmos receptivos a todas as bênçãos. E convidamos a Ti, Mestre Jesus, aos nossos anjos de guarda, que nos acompanhem em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Para quem gosta de nos acompanhar, hoje nós vamos ler no capítulo 14, no item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. E como fazemos sempre, fazemos uma leitura antes a respeito do texto que vamos estudar, que vamos ler, do livro Vivendo o Evangelho, nós vamos ler também hoje. E diz assim: deixa eu ver aqui, me desmarcou o meu livro, mas tudo bem, vamos lá. Do capítulo 14, aqui. Diz assim, André Luiz, nos diz: ao encontro de Deus. Quem será que vai ao encontro de Deus? Credor e devedor, tirano e oprimido, adversário e inimigo, opositor e rival, agressor e agredido, enganador e enganado, algoz e vítima, traidor e traído, esperto e iludido, ofensor e ofendido, mentiroso e lesado, sedutor e seduzido, prepotente e humilhado. Através da reencarnação, essas relações de outros tempos reúnem-se na família consanguínea, gerando antipatias e conflitos em permanente processo de reconciliação. Desafetos de ontem reencontram-se hoje na parentela corporal com o compromisso da renovação íntima, a fim de que no futuro, unidos pelo amor na família espiritual, caminhem de mãos dadas ao encontro de Deus. Então todos iremos. Eu posso
Se o algoz, eu posso ser a vítima, mas todos iremos ao encontro do Pai. Porque cada um, já falamos várias vezes, cada um de nós tem as suas cotas. Tem aqueles erros que nós precisamos ainda reparar. E aí vamos ler um pouquinho sobre a diferença entre o nosso parentesco corporal e o parentesco espiritual. Porque às vezes na mesma família, dois se dão super bem, os outros não se entendem, vivem em conflito, não é? Os laços de sangue, e isso está no capítulo 14, item 8, tá? Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele só fornece o envoltório corporal, mas deve ajudar em seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Ou seja, nós só emprestamos para o nosso filho o envoltório corporal, mas nós temos o dever, né? A missão da maternidade, da paternidade. Eles vêm por nosso intermédio para progredir. Nós temos esse dever. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores que se traduzem em sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode também acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que também se traduzem em seu antagonismo na Terra, servindo-lhes de provação. Aquilo que falávamos antes. Então, às vezes, a mãe tem problema com o filho, com a filha, e vice-versa. Então, ali já era uma antipatia. Quando não aconteceu nada nessa encarnação, né, que mostra que tá aí o motivo, é porque estão em existências passadas. E aí serve como provação também. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade, mas os de simpatia e comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Do que se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo corpo. Quantos casos nós vemos, não é? Nós temos esses amigos assim que são irmãos nossos. Podem atrair-se, procurar-se, comprazer-se juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, assim como se vê todos os dias. Não vemos aí muitas vezes famílias pequenas e não se entendem, muitas vezes são inimigos, verdadeiros inimigos, não se falam, não se conectam. Só que nós viemos justamente para isso, para fazer o contrário, para fazer de tudo, porque senão nós vamos voltar. Deus vai nos dar uma nova oportunidade para fazermos diferente daquilo que não conseguimos nessa encarnação, nessa existência. E aí diz assim, é o problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade de existências. Porque se não fosse a reencarnação, como nós explicaríamos
esse tipo de conflito. Às vezes basta um olhar para o outro e ali já está feito uma briga, uma desavença. E quem está de fora fica pensando, meu Deus, não precisava tanto. Mas é porque tem um ódio lá dentro que já vem carregado. E ele, muitas vezes, na maioria das vezes, porque nós não lembramos, aquilo que está lá dentro de nós, no arquivo da memória. Então está muito latente, a gente não sabe nem explicar o porquê. Acredito que já tenha acontecido com todos nós, às vezes, de olhar para uma pessoa, somos apresentados, e aquela pessoa dá um mal-estar, alguma coisa assim. Provavelmente foi um inimigo nosso. Nós o ofendemos, ou ele nos ofendeu, um está magoado com o outro. E é incrível isso, mas é só assim para explicar, senão nós não conseguiríamos explicar. Há, portanto, dois tipos de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, que são as famílias pelos laços espirituais, são duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, as famílias pelos laços corporais apenas, são frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente já na vida atual. Já ficam inimigos aqui e aquela... É complicado. Foi isso que Jesus quis que se compreendesse, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois quem fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos é claramente expressa no relato de Marcos, uma vez que, como diz, eles se propunham a apanhá-lo sob o pretexto de que tinha perdido o juízo. Eles achavam, os irmãos de Jesus achavam que Jesus estava com problema mental. Por isso eles diziam que tinha perdido o juízo, perdido o espírito. Com o anúncio da chegada deles e conhecendo Jesus, o que sentiam a seu respeito, era natural que dissesse, falando de seus discípulos sob o ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe estava com eles e Jesus generaliza o ensinamento, o que não implica de forma alguma que pretendesse que sua mãe pelo corpo nada tivesse com ele pelo espírito e que fosse indiferente com ela. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. E isso está em muitos relatos. Jesus era amoroso com Maria e Maria com ele. E sempre gostamos de frisar: se nós acreditamos que o Pai, que Deus, nosso Criador, nos criou, é perfeito, é onipotente, né? É todo poder, toda justiça e bondade. Como ele escolheria qualquer mulher para ser mãe do filho dele? É claro que Maria é o suprassumo da mulher. É tudo de bom. Pureza, candura. Maria. Então Jesus simplesmente fez da oportunidade, usou para um ensinamento. Mas não está certo dizer que ele deixou ela de lado, que ele diminuiu a grandeza dela. Não foi isso. Muitas vezes, e o Evangelho nos explica isso, muitas vezes faltam palavras. A linguagem ainda é pobre, faltam palavras para definir, para dizer o que realmente
aconteceu o que realmente Jesus queria passar. Então, isso que acontece. Mas jamais, não podemos ter dúvida de que Jesus era só amor com a mãe e a mãe com ele. Então, e Deus, nosso Criador, não erra, não errou. Então, é tudo de bom. Exemplo de mãe amorosa e de filho amoroso, Jesus, nosso modelo e guia. E diz assim o roteiro sistematizado que sempre trazemos para nos auxiliar, que às vezes o irmão gostaria de fazer uma pergunta e fica intimidado, não quer fazer, ou às vezes fica com aquela pulguinha atrás da orelha. E o roteiro sistematizado nos auxilia bastante no estudo do Evangelho. E diz assim: como se explica o vínculo que existe entre um pai e um filho? O pai fornece ao filho apenas o invólucro corporal, uma vez que o espírito já existia antes da formação do corpo. Se estão unidos, é em razão dos laços de simpatia ou de antipatia que já existiam anteriormente ao reencarnante. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Qual é o dever do pai com relação ao seu filho? Auxiliar o seu desenvolvimento físico, intelectual e moral, a fim de fazê-lo progredir, além de orientá-lo na prática do bem. Filhos são espíritos a quem estamos ligados e que precisam do apoio dos pais para progredir. Lembramos agora daquela passagem, eu não lembro o livro, não gravo. A gente lê várias obras, mas a reencarnação de Segismundo. Então, ali estava, anteriormente tinha assassinado o pai, então o pai não queria, e os benfeitores trabalhando com eles enquanto dormiam. A mãe aceitou tranquilo, mas o pai, né? Então, eram inimigos de outra encarnação. Então, o espírito já existia. E agora ele precisava vir, e veio, né, como filho. Então, aí está uma... E diz assim: como se formam as famílias do passado como filhos? Pela união de espíritos ligados por anteriores relações de simpatia, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, ou pelo reencontro de espíritos afastados entre si por antipatias anteriores ou cumplicidade no mal, traduzidas por incompatibilidade entre os mesmos. Aí está a explicação. Éramos inimigos em outra existência, em outra encarnação, e viemos para reparar. Viemos aqui para acertar os ponteiros. E muitas vezes saímos daqui sem fazê-lo. Aí estacionamos, precisamos voltar. Vamos voltar e fazer de novo. Mas como a gente já sabe isso, nós não podemos ficar parados, precisamos agir. E diz assim: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Podemos ter, então, inimigos do passado como filhos? Claro que sim. Daí, uma das finalidades da família terrena: proporcionar pelos laços consanguíneos reajustes de relacionamento entre espíritos inimigos, atendendo aos reclamos da lei de Deus, que é de fraternidade. Dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. E como definimos a parentela corporal
e espiritual, a corporal, é aquela constituída pelos laços frágeis da consanguinidade e da matéria, que se extinguem com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente já na existência atual. A espiritual é aquela caracterizada pelos laços espirituais, fortalecida pela purificação e se perpetua no mundo dos espíritos. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Que ensinamento nos transmitiu Jesus ao dizer: eis aqui meus verdadeiros irmãos, referindo-se àqueles que não eram seus parentes? Que os nossos verdadeiros irmãos são aqueles a quem nos ligamos pelos laços eternos e duráveis do espírito, caracterizados pela estima e simpatia mútua, e não necessariamente aqueles a quem nos vinculamos pelos laços frágeis e temporários da matéria. Devemos nos esforçar para criar ou fortalecer os laços de simpatia entre os que constituem nossa parentela corporal na atual existência. Aquilo que falamos, a primeira escola nossa é a família. De nada adianta sermos bonzinhos, caridosos lá fora e a nossa família nós deixamos para trás. Não adianta. Nós vamos prestar contas. E se viemos para isso, vamos fazer bom uso, do tempo que aqui estamos. Há pessoas que amamos mais do que os irmãos consanguíneos, mesmo nada sendo para nós. Então é muito importante que pensemos nisso, que possamos refletir sobre isso. Na verdadeira família, se temos aquele parente difícil, podemos ter certeza que este parente, esse irmão nosso de caminhada, está nos ensinando a sermos compreensivos, pacienciosos. Certa vez, alguém me disse que pedia a Deus paciência e parecia que Deus só colocava na sua frente pessoas difíceis. E aí respondemos: sim, é justamente isso. Como nós vamos aprender um ofício se nós não ficarmos tentando, repetindo, fazendo? Assim é a paciência. Como nós vamos aprender a ser pacientes, compreensivos, se nós ficamos ali no marasmo, não temos nenhuma controvérsia, vamos dizer assim, nada que nos contrarie? Nós não vamos evoluir. Mas aí tem aquele irmão difícil que a gente precisa aprender a calar, como diz o Evangelho, muitas vezes aquele mais tolo que nós falar. Aí sim, aí nós vamos evoluir, mas nós não podemos ficar com rancor, com mágoa, porque daí nós não estamos evoluindo. Em primeiro lugar, nós precisamos pensar. Como diz o Evangelho é claro, se nós temos essa antipatia, um de nós foi o ofensor ou foi o ofendido, não importa, não importa. De nossa parte, se já sabemos isso, o irmão pode não saber que existiu, pode não acreditar na reencarnação. Então é nosso dever fazer por nós, e quando a gente faz por nós, tentando nos melhorar, a gente acaba melhorando o irmão também, certo? Estamos encerrando mais um Evangelho no Lar, lembrando que temos as irradiações, que são orações diárias. Também anotamos nomes de irmãos enfermos, irmãos que às vezes gostariam de uma oração, nós fazemos.
É só colocar no Messenger, certo? Temos lá no nosso canal também vários evangelhos, tem mensagens, mensagem de saúde espiritual. Então, quando não estiver bem, às vezes estamos tão perturbados, não conseguimos fazer um pedido sequer, um agradecimento. Vamos lá, deixa o telefone tocando ali quietinho, baixinho, não quietinho, baixinho. E vamos melhorando o ambiente. E tudo começa a mudar quando Jesus chega. Jesus não deixa nada no lugar. Tudo que não estiver de conformidade com o bem, com o amor, com a paz, com a união, Ele vai mudar. Mas para isso nós precisamos convidá-lo. Ele não é mal educado. Ele não entra sem ser convidado. Por isso falamos sempre, vamos convidar, vamos nos unir e convidar Jesus para nos visitar. Aí sim, vamos convidá-lo e dizer, conforme a tua vontade, não a minha. Ele sabe o que é melhor para nós. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais esse momento. Vá adentrando cada lar e iluminando mente e coração de cada irmão. Onde nesse momento estiver o sofrimento, a dor, a desunião, faz a tua parte, querido irmão. Que o teu poder, as tuas bênçãos de amor, de saúde, se façam presentes, modificando tudo conforme a tua vontade, que é de paz, misericórdia, compreensão, caridade e fraternidade. Nos acompanhe mais uma semana, guiando-nos pelo caminho certo, iluminando cada passo nosso, para que possamos ter uma semana produtiva em todos os segmentos da nossa caminhada terrena. Muito obrigada aos nossos anjos de guarda, obrigada, Mestre Jesus, por ter estado conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.